Amém, glória a Deus, muito bom estar aqui nestes dias, mas antes de começar a falar qualquer coisa, eu preciso descrever como é que eu me sinto aqui, né? Alguns já conhecem essa história, já sabem desse fato, mas só para descrever um pouco como eu me sinto aqui na frente. Tem um amigo que muitos anos que eu não vejo, amigo é modo de falar, mas é um conhecido, que ele fez faculdade de música na USP, e uma vez encontrando com ele, já estava fazendo uma pós-graduação em maestria, e nesse período de pós-graduação em maestria, ele foi reger uma orquestra, pela primeira vez. E aí, a hora que ele entrou, assim, a orquestra já posta, a hora que ele entrou, ele olhou de lado assim, na primeira fileira estava lá o maestro Salazar. E ele dizia o seguinte: a batuta começou a tremer naquele momento e não parou de tremer mais até o fim. Então, depois de ver aqui Haroldo, Abinério, Clésio, Marion, não é muito fácil estar aqui na frente, não. As pernas estão tremendo e continuam tremendo ainda. Espero que pare de tremer até o fim desse nosso bate-papo aqui, né? Mas a questão é o seguinte: quando havia sido planejado já esse encontro aqui, pensei em comentar alguma coisa com os irmãos que Deus tem colocado no meu coração. Mas antes de entrar nesse assunto, antes de entrar em qualquer versículo, quero fazer uma pequena lembrança, baseado no gancho que o Clésio deu hoje de manhã. No próximo dia 5 de março, completaremos um ano do último encontro que teve nesse local. Dia 5 de março de 2019 era segunda-feira de carnaval. Então a minha primeira pergunta aqui, nesse momento, é: como está, eu vou fazer essa pergunta olhando para baixo, né, porque é bom fazer assim, mas como está a sua vida nesse ano? Como é que está a sua vida hoje, do dia 5 de março até hoje, dia 24 de fevereiro? Nós estamos no mesmo local, nas mesmas circunstâncias. E a minha colocação no gancho de hoje de manhã é: se não houve nenhuma mudança na sua vida pessoal e espiritual, nesse período de tempo, tem alguma coisa errada. Eu vou complicar um pouco mais a pergunta ainda. Alguém veio para o reino de Deus através da sua vida nesse ano? Não precisa responder, mas responde para você mesmo. Se ninguém veio, se ninguém ouviu falar de Jesus, ouviu falar do plano de amor de Deus, através da minha vida, através da sua vida, eu posso afirmar com certeza, tem alguma coisa errada. Bom, na semana passada, há uns 10 dias atrás, o Francisco enviou para o grupo de pastores, por e-mail e por WhatsApp, uma resenha escrita por Rick Warren, acho que é assim que fala, né? Cujo título é o seguinte: o perigo de pregar uma informação sem aplicação. E tem vários tópicos nesse descrito, tem várias situações descritas aqui, que nos levam pelo menos a pensar um pouco antes de vir aqui na frente e falar. Eu quero dizer o seguinte com isso: é muito fácil vir aqui na frente, escolher um tema e falar. Vocês querem que eu fale sobre o Salmo 23? Uma beleza, eu fico 2 horas falando sobre ele, só no versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Consigo fazer isso vai servir para alguma coisa? Eu acho que não, se eu fizer isso com base apenas querendo mostrar que eu sei alguma coisa desse salmo. Morre por aí e não serve para nada, para ninguém.
Se bem que com Deus você nunca perde. Mas vamos considerar o seguinte: o que se prega, o que se fala, se não for acompanhado de uma mudança de vida, de uma mudança de perspectiva, aquilo que se coloca na frente quando se vai tratar de um assunto, e principalmente relacionado ao povo de Deus, se não houver uma mudança significativa, uma guinada, como se diz aí, uma guinada de 180 graus, né? Se for de 360 não adianta nada, mas uma guinada aí, pelo menos alguns graus, precisa acontecer para que aquilo que está sendo colocado se justifique e seja vida para quem está falando, para quem está ouvindo e para as pessoas para os quais Deus direcionar que se fale. Faça um pequeno exame de consciência aí, em cima do que você tem feito na sua vida, porque foi exatamente isso que eu fiz antes de vir aqui, antes de me propor a comentar um respectivo assunto, e que se o ano que vem eu estiver na mesma condição, no encontro do carnaval do ano que vem, se Deus permitir que eu esteja vivo ainda, eu estiver na mesma condição que eu estou hoje, é preferível chorar diante de Deus, fazer alguma coisa, ou começar a chorar desde já, porque eu não posso admitir a hipótese de passar, talvez, mais um ano na mesmice, ou desculpe a expressão, ou naquela mesma situação. Vou domingo, volto para casa, espero outro domingo, volto para casa e assim por diante. Se a minha vida, se a sua vida, se a vida da nossa comunidade estiver desse jeito, minha opinião, tem alguma coisa errada nessa situação. Muito bem. Eu queria comentar a respeito, fazer um comentário hoje a respeito do livro de Ezequiel. Serginho, coloca o primeiro versículo do capítulo 47 de Ezequiel. Eu pedi para que ele colocasse, para que a gente não tivesse também problemas de versões e a gente pudesse acompanhar numa única versão. Antes disso, uma pesquisa simples aí, que eu não posso afirmar em termos de fundamento, mas eu acho que tem bastante significância. Quem era Ezequiel? Então, Ezequiel, o nome em hebraico, é difícil até de falar aqui, Yebesgi, que significa Deus fortalece. Então esse próprio nome já tem um significado, e todo o livro de Ezequiel parece-me, dá-me a impressão de que está voltado para essa premissa: Deus fortalece. Muito bem, esse livro de Ezequiel foi escrito na Babilônia durante o exílio, e uma das centralidades desse livro é o juízo e a glória de Deus. O período que foi escrito, aproximadamente, segundo os estudiosos aí, entre 570 e 590 a.C. O ministério propriamente dito de Ezequiel durou 22 anos, e uma descrição sumária aí da pessoa dele diz o seguinte: Ezequiel foi deportado para a Babilônia na segunda leva, aproximadamente no ano 597 a.C., quando foram levados 10.000 cativos. Ele tinha cerca de 25 anos, era de família sacerdotal e estava se preparando para o trabalho sacerdotal no templo. Aos 30 anos, Ezequiel recebeu sua chamada profética da parte de Deus, e a partir daí ministrou fielmente durante 22 anos. Na época de Ezequiel, e aqui tem uma particularidade de Deus que eu acho fantástica, né? Sim, lendo essas coisas, assim, lendo essas informações que são oriundas de estudos de pessoas que se aprofundaram em algumas, no caso, por exemplo, aqui da origem dessa pessoa, diz o seguinte: na época de Ezequiel, Jeremias estava profetizando em Jerusalém. Então Deus
encarregou, Deus colocou alguém em Jerusalém, alguém para estar ali como referência, falando e alertando e sustentando o povo. Daniel estava na corte da Babilônia, todo mundo conhece a história de Daniel. Nesse mesmo período de Ezequiel, Daniel estava lá diante do rei que aprisionou, né? E Ezequiel era o profeta para os exilados judeus na Babilônia. Ele era tanto profeta como sacerdote. Então veja, a providência de Deus nesse meio período. Um em Jerusalém, junto com o povo que ficou lá, muito provavelmente desolado e desesperançoso. Tinha um perante o rei para mostrar que Deus existe, que Deus fecha a boca de leões, que Deus livra da fornalha ardente, enfim. E tinha Ezequiel junto com os exilados. Alguém que estava junto com aqueles que estavam ali, muito provavelmente desesperançados também. Ainda tem uma outra informação, que ele era casado, sua esposa morreu no dia em que Nabucodonosor começou o seu cerco final contra Jerusalém. A data da sua morte e a maneira pela qual Ezequiel morreu é desconhecida. Muito bem. Esse primeiro trecho do livro de Ezequiel que está aí, eu pretendo falar alguma coisa do versículo 1 até o versículo 6, muito provavelmente você já deve ter ouvido, da forma como eu vou colocar essa primeira parte. Então, no versículo 1 diz o seguinte: Ezequiel estava na porta de um determinado local e tinha alguém com ele lá. Alguns estudiosos, alguns aí eruditos, falam que era Jesus, outros dizem que era o anjo do Senhor. E eu vi o Jamê pregar uma vez, que quando está escrito que é o anjo do Senhor, era Jesus Cristo. Quando fala um anjo do Senhor, era um anjo tal, lá com a sua função. Mas quando diz que era o anjo do Senhor, então era Jesus que estava lá. Aqui nesse primeiro versículo diz então o seguinte: depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa até o sul do altar. Aqui nós vamos utilizar daqui para frente um pouco da nossa imaginação. Como eu disse, esse primeiro momento quero falar a respeito do que acontece com a vida pessoal de cada um, a partir do momento em que você passa a mergulhar, a fazer parte, a ser introduzido dentro da água, nesse rio. Nesse momento, quero mostrar isso como se fosse aí o momento da nossa vida, e você vai analisar e ver em que momento você se encaixa dentro desse projeto. Num segundo momento, gostaria que vocês começassem a imaginar já essa casa aí como um prédio que está localizado na rua Eugênio Lacerda, número 75, Vila Vioto, CEP 13-209-510, Jundiaí. Acho que todo mundo sabe onde é isso, né? Muito bom. Versículo 2, por favor. Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Havia água saindo por debaixo de um determinado local da porta ou dessa casa, desse local aí. Versículo 3. E saiu aquele homem para o oriente, e tendo um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. A outra versão fala artelhos, e 1000 côvados dá aproximadamente 500, 600 metros. Então o sujeito, Ezequiel, sai desse local, e Deus manda ele entrar nesse rio,
E comecem a pensar também que água sempre esteve relacionado com a palavra de Deus. Água é a palavra de Deus, palavra literal, leitura da palavra, imerso na palavra. Nesse primeiro momento, o Ezequiel olha e vê que a água bate no seu joelho, nos seus artelhos, né? Davam pelos tornozelos, joelhos não, pelos tornozelos, pelos artelhos. Muito bem. O que normalmente se prega a respeito dessa situação, desse momento? Que costume dos judeus, chegava uma visita, chegava alguém em casa, a primeira coisa que se fazia era lavar os pés, oferecer água para lavar os pés. Então a nossa vida espiritual, a nossa vida dentro do plano de Deus, começa inicialmente lavando os nossos pés. Ou seja, começamos aí a ter conhecimento do que é perdão, conhecimento do que é nova vida e com os pés limpos, um novo caminhar. Muito bem, só que quando as águas estão na altura dos tornozelos, as consequências não são muito grandes. E em qualquer momento, qualquer perigo, qualquer circunstância que eu me veja, vamos colocar dessa forma, em perigo de vida, eu posso virar as costas e voltar, sair da água tranquilamente, sem grandes problemas. Andar na água, eu me lembro, quando era criança, gostava de andar na enxurrada depois da chuva. A água batia no tornozelo, você andava para lá para cá, saía, a mãe chamava, saía correndo, porque sabia quem ia apanhar. Então era fácil você ter esse tipo de reação. E se a sua vida espiritual está imersa na palavra, imersa na água, até a altura do seu tornozelo, cuidado. Qualquer circunstâncias ameaçadoras pode te levar a sair da água. Outra coisa, se a sua circunstância da sua vida, o seu comprometimento com o Deus está no nível de água nos tornozelos, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Eu tenho liberdade de movimento, posso dançar na água, posso pular, posso sair. Muito obrigado, João. Oh, que bem. Oh, ele vai servir ainda, mas que beleza. Um homem bom, viu, rapaz? Depois eu vou ajudar você a pintar aquela parede lá, tá? Pode deixar, viu? Muito obrigado. Ei, lá, né? Voltando à coisa séria, obrigado, viu, João? Mas, então, quando você está comprometido apenas nessas circunstâncias, voltar para trás, sair correndo em qualquer situação de perigo, em qualquer situação que ameaça, e aí você mede também o seu nível de dependência de Deus, porque enquanto eu estou somente nesse nível de comprometimento, é muito fácil eu fugir de qualquer luta, de qualquer situação. Antes disso, eu quero falar o seguinte. É bom que a gente entenda, é bom que a gente saiba, e é bom que a gente saiba dizer para alguém que está se convertendo, para alguém que está aceitando Jesus, que sair correndo é uma das coisas mais fáceis de ser feitas. Olha, eu me lembro que no começo da minha conversão, eu não saí da casa do Jamé, corria para a casa dele. E num determinado, e passei por lutas, assim, que é difícil até de descrever hoje. Aliás, chorei muito no ombro do Jamé, né? Mas ele me falou um negócio uma vez, que me serve de alento até hoje. Ele me disse o seguinte, eu já tinha os 3 filhos, e ele me falou assim, se um ladrão entrar na sua casa e pegar um filho seu e levar embora, o que você vai fazer? Eu falei, eu corro atrás dele, eu dou um couro nesse cara, eu vou bater nele e pegar meu filho de volta. O diabo faz a mesma coisa. Quando você está no mundo, você é filho dele.
E aí você sai desse mundo, está sendo levado para um outro. É o filho que ele não quer perder. E poderá fazer de tudo para não perder você. Então, quando as águas estão na altura do tornozelo, e uma luta dessa natureza, de qualquer, surge para você, pode acontecer, pode ainda ter essas circunstâncias, levar você a virar as costas, fugir, sair correndo, dado ao nível da palavra de Deus, que a água está sobre você. Mais um versículo aí. Versículo 4. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas de novo. Águas que davam pelos joelhos. Vamos parar aí. Opa, agora a coisa começou a comprometer um pouco mais. A água agora está no joelho. E quem já andou na água sabe do que eu estou falando. É um pouquinho mais difícil andar, mas dá para andar, dá para você se movimentar, dá para sair correndo ainda, dá para você fazer uma série de coisas, porque ainda você tem um domínio sobre praticamente 80% do seu corpo físico. Então, a água pelo joelho, e joelho tem um significado muito importante, que é humildade. A partir daí, você começa a ter um pouco mais de humildade, porque sabe que a sua vida não está sendo controlada 100% a mais por você. Nesse momento, quando você tem esse movimento na água pelos joelhos, é possível, é recomendável que você tenha um pouco mais de revelação do que é o amor de Deus, do que é começar a depender de Deus. Você não tem tanta liberdade de movimento mais, e é nesse momento que o Espírito Santo começa a ter uma ação mais incidente, incrudente na sua vida. Continuando o versículo aí. Mediu lá mais 500, 600 metros e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos. Eu imagino que seja mais ou menos por aqui, ó. Andar num lago com a água por aqui, admitindo que não tem galho, que não tem nada embaixo, que seja um chão não muito perigoso, já é complicado, difícil. Andar na água por aqui, não dá para enxergar o fundo, a não ser que seja uma água límpida. Não dá para você saber onde você está pisando. Agora, andar numa água, numa correnteza por aqui, é negócio que não depende mais de mim. Depende de uma outra situação chamada fé. É nesse momento que o coração começa a ser envolvido pelo Senhor. É nesse momento que nós começamos a fazer aquela oração de João Batista: é preciso que ele cresça e eu diminua, né? E é nesse momento que todo o meu ser começa a aprender a ser dependente exclusivamente do Senhor, né? Os sentimentos, as vontades próprias começam a deixar de fazer parte de mim, fazer parte da minha vida, e são entregues nas mãos do Senhor. Nesse momento, eu creio que começa a acontecer um milagre extremamente importante, que todo cristão deveria saber, deveria aprender, deveria entender. Eu não vou pedir para colocar aqui, porque não é necessário, porque todos vocês conhecem conhecem a situação da primeira multiplicação dos pães. Salvo qualquer engano minha de lembrança, 5.000 pessoas, contando só os homens. Se não é isso, é 6.000. Se não é 6.000, é 5. É alguma coisa parecida com isso daí. Vamos admitir um homem acompanhado de uma mulher e uma criança, 15.000 pessoas ali para serem alimentadas. Para quem está com a água até a cintura, o raciocínio lógico nessa situação leva ao quê? Qual seria a solução para isso?
bora para casa. Sai daqui, passa ali na Marginal, tem uma padaria, mais para frente tem um supermercado, indo para cá tem uma vendinha não sei aonde, e tal, o vizinho ali talvez tenha lá sobra do almoço. Então cada um sai, vai comprar. Esse é o raciocínio natural. Ainda é daquele que tem o seu domínio próprio, daquele que acha que as coisas podem ser resolvidas segundo o seu raciocínio lógico. Mas nesse momento surge uma situação em que eu deixo o meu controle, eu deixo a minha, vamos dizer assim, a minha forma e aparece nesse cenário uma nova situação. E aí entra o milagre de Deus, a função do Espírito Santo para essa situação. Nesse momento da multiplicação dos pães, Jesus, muito provavelmente, para testar Filipe, ele fala assim, vamos dar de comer para todo esse povo aí. Filipe eu acho que era um cara prático. Bom, manda todo mundo sair, cada um vai para lá, para cá, se vira. Ele deu a solução dele. Ele deu a possível resolução para essa situação aí. Mas Jesus falou, não, dá a vocês mesmo. Aí começa a complicar. Aí começa a situação de, opa, como? O menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. O que dá para isso? Vamos fazer uma analogia bastante simplória dessa situação. Qual era o problema nesse momento? Alimentar 15.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. E aonde estava esse problema? Nas mãos de Filipe. Ok? Todo mundo concorda comigo? A leitura diz isso. E Jesus pegou aqueles pães e 2 peixes. Então, enquanto o problema estava na mão de Filipe, era um problema sem solução. E aí Jesus pegou, deu graça, todo mundo sabe o que aconteceu, deu graças e tal, manda distribuir. Como é que aparecia, como é que desaparecia, não sei. Mas eu sei que sobraram 12 cestos de pães. Então, enquanto a situação estiver nas minhas mãos, nas suas mãos, nós não temos como resolver esse problema. Nós só resolveremos o problema, aprenderemos a resolver os problemas sem solução no momento em que pegarmos esse problema das nossas mãos e colocarmos nas mãos de Jesus. É nesse momento que as águas estão nessa altura aqui, que nós começamos a aprender a fazer isso. Começamos a exercitar esse tipo de situação. É nesse momento que eu entendo tudo o que foi falado aqui a respeito de começar a aprender, ouvir e depender exclusivamente do Espírito Santo. Muito embora, nesse momento, ainda eu tenha um controle sobre o meu corpo físico quando a água está nessa altura. Mas aqui eu estou necessariamente aprendendo a depender de Deus. O equilíbrio depende de Deus agora. Um outro detalhe é que nessa altura aí, se for imaginando um rio, por mais límpido que seja a água, é muito complicado ver o que tem lá no fundo. E andar por esse rio dessa forma exige o quê? Fé. Eu não sei onde eu vou pisar. Posso pisar numa pedra, no espinho, no rabo de uma arraia lá venenoso, sei lá o quê. Mas eu tenho que andar por fé. Eu tenho que atravessar, como ele fez aqui, por fé. E ao fazer isso, eu estou aprendendo a depender de Deus. Próximo versículo, por favor. Que é o último estágio aí, que é as águas profundas. E ele mediu lá mais 500 metros, 600 metros, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual eu não podia passar. A água estava aqui. Meu desejo, minha vontade é de ver a minha vida, a vida da minha família, a vida de toda essa comunidade que caminhamos juntos aqui, ver
a água do Senhor passando por cima da gente, quando a gente não tem controle mais. A gente não tem mais nada da nossa carne, da nossa vida, do nosso interior, do nosso íntimo, do nosso pessoal, podendo interferir dentro dessa circunstância. É a fase que o velho homem é mortificado. Eu já não tenho mais como opinar, eu não posso voltar para trás, eu não posso sair correndo como estava no primeiro estágio, eu não posso me movimentar com a mesma liberdade quando estava no segundo estágio, e muito menos me movimentar no terceiro estágio. Agora eu estou numa situação que eu dependo exclusivamente do Senhor para atravessar o rio, para poder chegar do outro lado. Toda a vida agora, nesse momento, digamos assim, é conduzida pela correnteza. Se eu me soltar ali, a correnteza me leva para onde o rio me levar. Olha que maravilha isso, se você pensar que o rio é a palavra de Deus. Olha que maravilha se você deixar a sua vida ser levada pela correnteza de Deus, ser imerso na palavra, ser imerso totalmente na água, a ponto de ser levado aonde Deus quer que você seja levado. Alguém pode dizer amém para isso? Ah, que bom, viu? Graças a Deus. Que bom, viu? Todo o seu ser está nas mãos de Deus, até mesmo a sua razão, o seu conhecimento, a sua técnica de se manter dentro d'água. Quando você deixa a correnteza de Deus te levar, vai te levar. E o final desse rio é algo maravilhoso, é algo extraordinário, é algo assim, quem já leu sabe, nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco aí, né? Nesse momento em que você deixa a água te levar, você perde a noção dos seus movimentos. Você não tem mais aquela liberdade de se movimentar, de como você fazia quando a água está em outro nível. A minha pergunta agora aqui é para você responder para você mesmo, como eu tenho procurado responder para mim todos os dias. Em que nível a água está na sua vida? A água chegou no seu tornozelo e parou aí? A água chegou no seu joelho e parou aí? A água chegou aos seus lombos, até as cadeiras, né, como diz o italiano. Minha avó dizia, né, estou com dor nas cadeiras, né, então chegou até essa altura. Se chegou e parou aí, tem alguma coisa errada. Por isso que no começo eu falei, se do ano passado para cá, nada aconteceu na sua vida, eu acho que o nível de água do rio de Deus na nossa vida está daí para baixo. Ou, se vidas vieram para Jesus, se vidas saíram do reino das trevas e vieram para o reino da luz através da sua vida, através da minha vida, então a água ultrapassou em muito a sua altura e você está imerso dentro das águas. Ferramentas para isso não faltam, situações para isso no nosso cotidiano, está muito bem representado pelos jovens que estão colocando situações aqui para nós. Eu não vou ler o restante desse capítulo, mas o final desse rio aí, que Ezequiel atravessou, mostra que dos lados tinham depois frutas saborosas, um jardim maravilhoso, frutas que não caíam folhas, árvores que não caíam folhas, que os frutos estavam maduros e tudo mais. Mas o mais importante desse rio, segundo alguns estudos aí, que ele desaguaria ou desaguar-se-á no Mar Morto. Mar Morto, para quem sabe, né, acho que a maioria sabe, é o ponto mais baixo da terra, e quem já esteve lá viu, é um local de tanta salinidade,
tanta salinidade que não tem nada vivo lá dentro. Não tem uma erva, não tem uma grama. O cara lá falou para nós uma vez lá que só tinha um peixe no Mar Morto, que era o bacalhau, que já vinha salgado, né? Mas tudo pura bobagem isso, né? É o seguinte, não tem nada lá, nada. Mas essa mensagem aqui, essa palavra aqui, mostra que essas águas desaguariam no Mar Morto e traria vida para o mar. Traria vida para esse local onde não tem vida. Meu Deus do céu, o que é isso? O que é essa situação? Que situação é essa? Eu estou vendo a minha vida aí, eu há 34 anos atrás, 37 eu acho, sei lá, 9 de maio de 1983, vai dar 37 anos, que eu estava morto, desse jeito, igual ao mar. Estava numa situação terrível, estava numa situação morto mesmo, não tinha jeito, estava lá, não tinha vida em mim. Mas ao receber uma quantidade de água viva, Deus transformou a minha vida. Deus transformou a vida da minha família. Tudo começou com ela, mas Deus transformou a minha vida. Deus transformou a minha família. E se eu posso dizer que tem vida em mim, e eu posso dizer por causa de Deus, foi porque essa água me alcançou. Gente, essa água precisa cobrir a minha vida, continuar cobrindo a minha vida, cobrir a sua vida, para que você alcance o Mar Morto que está perto de você e traga vida para esse mar aí, em nome de Jesus. Se isso não acontecer no próximo ano, e a gente chegar aqui o ano que vem, de novo, cantar essas músicas maravilhosas que você coloca para cantar. Pegar as pregações maravilhosas que tem. Mas se não acontecer nada, é melhor não vir. É melhor não acontecer nada. E a gente começar a chorar diante de Deus, para que a água nos cubra e tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós. Faça alguma coisa na nossa vida, para levar a vida onde tem morte, em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus. Agora, esse é o aspecto que, se você colocar no Google, colocar aí nos estudos bíblicos, todos eles vão falar mais ou menos isso que eu falei aí, que é o nível da sua conversão, eu acho. Mas se vocês perceberam, eu falei que essa casa aí tem um endereço. Esse local aí de onde Ezequiel saiu, e de onde saía água por baixo do determinado local, cômodo, lá tem um endereço. Qual é o endereço? Eugênio Lacerda, 75. Enquanto eu penso que o profeta, se ele permanecesse dentro da casa, se ele permanecesse dentro daquele local, vamos imaginar assim, se ele permanecesse lá, reunindo todo domingo de manhã, eu acho que ele não iria experimentar o nível de relacionamento com Deus, de água invadindo o seu corpo. Se ele permanecer lá dentro, se ele permanecer naquele local, se ele permanecesse lá, nem experiência de lavar os pés, provavelmente ele teria. O que eu quero dizer com isso? Se nós continuarmos, e vou continuar olhando para baixo aqui, uma vidinha bem simples, indo para a reunião de domingo, voltando para casa, eu não sei se nós vamos continuar, ou melhor, eu não sei se nós vamos experimentar essa bênção de ter o seu corpo totalmente imerso na água da palavra. É necessário que saiamos, não daquele local físico e mudemos para outro local. Entendam bem, a vida espiritual precisa sair daquele local. Acho que está fácil de entender o que eu estou querendo dizer.
A vida espiritual de cada um de nós não pode permanecer exclusivamente naquele endereço. É necessário que eu saia, agora aqui é uma figura de linguagem, 500 metros para frente. Não quer dizer com isso que você vai pegar e medir 500 metros Mas se quiser fazer isso também, Deus se dirigir, faz, tá? Meça 500 metros lá, vai lá, bate na porta da casa do outro lá. Deus mandou vir falar com você aqui e tal. Pode fazer, não tem problema nenhum. Se o Espírito Santo dirigir, pode fazer sem problema nenhum. Mas, se você se afastar 500 metros daquele local, espiritualmente falando, você começará a ter uma nova experiência com Deus. As águas da palavra, as águas do Senhor começarão a invadir o seu corpo espiritual. Começarão a invadir a sua vida, começando pelo tornozelo. À medida em que o seu tornozelo estiver limpo, Deus vai te levar um pouco mais longe daquele local. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Estão compreendendo o que eu estou falando? Que a nossa vida não pode ficar somente restrita a essa, eu vou chamar com cuidado aqui, a uma mesmice de toda semana, uma vida repetitiva. Então é necessário que se saia, que se dê passos em direção às necessidades à medida que Deus for colocando na sua vida. Eu não quero agora que você pense que a água pelos tornozelos está relacionado à sua salvação, ao seu processo de salvação. Isso você já tem. Eu sei, todos vocês, todos estão com a água até aqui, ó. Estão com a água até aqui. O que é necessário agora? Sair dessa comodidade, sair desse momento assim, em que Deus está mandando a gente sair. Saiam, vão e andem nesse rio, deixando que a minha água leve vocês para lugares talvez onde vocês nunca foram. E aí vocês terão total domínio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor, para o qual Ele nos chamou nessa vida. Eu quero dar aqui um testemunho pessoal. Vejam, em 2018, eu sofri um pequeno AVC. Pequeno, graças a Deus. Sim, eu estava inclusive lá no salão, dando uma das últimas aulas do curso, os irmãos se lembram disso. No final do curso, lá um desses cursos da UDF, o curso chamava-se Como Chegar no Fim do Mês, era um curso de finanças. E no final lá, que carga d'água, uma dor aqui do lado, escureceu a vista, mas foi aquele momento, escureceu e voltou, ninguém percebeu, tal, tudo. E os irmãos sabem dessa história, né? Eu depois fui para casa com dor de cabeça, passei o sábado com dor de cabeça, a Cidinha me levou, insistiu, brigou comigo, quase que me arrastou para o médico. Ainda bem que você fez isso, né? E aí, chegou lá, constatou que era esse treco aí e tal. Aí me levaram para o hospital, 3 dias internado, aquela coisa toda lá, todo mundo ficou sabendo. Muito bem, saí, boa, tudo. Comecei a tomar alguns cuidados, tomar alguns medicamentos, mas um ano depois, não. Não é que o Mike teve aí? Foi em 2018, 2019, não lembro mais. Mike Davis esteve aí, foi quando nós nos reunimos, os pastores, final de 2018. Logo após, acho que eu tive o AVC em agosto. E no final de 2018, o Mike esteve aí junto com um outro sujeito que eu não me lembro o nome. Sei lá, o amigo dele lá, vai. Isso. Mike da África do Sul e tal, né? E aí, estavam reunidos lá na chácara do Paulo. E o assunto, a conversa lá era em torno da funcionalidade ou do processo, como é que funcionava a igreja lá na África do Sul, liderada por esse irmão. E conversamos durante um dia, 2, tal, troca de experiências de um lado, troca de experiências do outro, tal. E no final do segundo dia, não sei de quem foi a ideia, ou de quem foi lá, eu sei que Deus orientou para que se orasse
por algumas pessoas que tinham problemas de saúde naquele segundo dia lá. Muito bem. Aí, Jamé tinha sido hospitalizado, o Marion estava com um problema de saúde acentuado, e então Galdino tinha recentemente saído do hospital, então formou uma filinha lá, sei lá, primeiro ajoelhou Mike orou por tal, ajoelhou outro e tal. Aí eu falei, também vou querer que orem por mim, afinal tive esse problema aí que eu considero sério. Muito bem. Aí a hora que eu ajoelhei ali no meio para orar, o Mike saiu e foi lá ver um negócio no celular dele, alguma coisa lá, tal, do lado. E esse companheiro dele, que eu não lembro o nome, orou por mim, pela minha saúde. Tal, ministrou saúde. E a hora que eu ia levantar, o Mike veio. Primeira vez na vida que ele me viu. E ele falou o seguinte: antes de falar o que ele falou, fazer um pouco de suspense aqui, como é que estava a minha vida espiritual nesse período aí? Eu contente, feliz, sossegado, a água estava pelo joelho. Por quê? Eu estava fazendo caixa da igreja, tá? Pagando as contas direitinho, recebendo os dízimos junto com o Daniel, com a equipe dele, depositando dinheiro, paga a conta. Estava ótimo, estava uma beleza. E ser tesoureiro de igreja é a coisa mais fácil que tem. Basta fazer 2 contas e responder 2 perguntas. Conta é assim, uma de mais, uma de menos, sabendo fazer isso, tá bom? E responder 2 perguntas. Tem dinheiro? Tem, paga. Não tem dinheiro? Não tem, não paga. Pronto, acabou. É simples. Ser tesoureiro é a coisa mais fácil que tem. Tranquilo, não tem erro. Ele estava levando essa vidinha e achava que estava bom. Lia a Bíblia em casa com esse dinha. Nós lemos ano passado, ganhamos uma Bíblia bonita, aquela lá, tal, tá tudo lá. Está lá bonitinha de enfeite lá. Porque eu leio a outra, não porque... Muito bem. Continuo lendo a outra lá. Está até perdendo folha. Aquela que eu ganhei está bonitinha lá. Aquela que nós ganhamos, está lá as 2 bonitinhas lá, estava guardada na estante. Mas eu continuo lendo a Bíblia velha. Não quero cabeça não. Mas a vida estava boa, sim. Legal, minha neta batizou. Olha que beleza, tá vendo? Então, tá aí, legal. Então, estava aí, água no joelho. Olha que beleza. Continua ali e tal. Se eu quiser, eu volto, não tem problema e tal. Aí chega o Mike. E estava lá com o celular, o cara orando pela doença ali, orou, me abençoou, fui curado, tal, tudo. E volta ao Mike e fala, peraí, você está na caixinha. Você precisa sair da caixa. Eu até entendi assim, preciso entregar a tesouraria. Preciso sair do caixa. Não. Eu ia, também não tem problema. Se alguém quiser, pode pegar. Mas a caixinha era outra. Você precisa sair da caixa. Ou, em outras palavras, você está acomodado com aquilo que Deus te deu. Foi um choque para mim. Foi um choque. E ele falou o seguinte, Deus está te dando esse dom. E quando esse dom se manifestar de fato, eu revelo o que é. Nem para Cidinho eu falei. Mas, a partir daí, eu só poderia fazer uma única oração, que eu gostaria que todo mundo aprendesse a fazer. Eis-me aqui. Estou aqui, Senhor. Eu não sei o que fazer. Eu gosto do que eu faço, acho que o que eu estou fazendo está bom, mas está aqui, ó. Eis-me aqui. Eu não sei o que fazer, mas estou aqui. Faz o que o Senhor achar que o Senhor deve fazer. Depois disso, não aconteceu muita coisa. Mas eu fui pregar em Araraquara. Do nada veio um convite para ir pregar em Araraquara e eu fui. Do nada veio 2 convites. Veio um convite para pregar 2 vezes em Bragança, igreja batista lá. E eu fui. Daniel, da Tânia, convidou para estar segunda-feira junto com eles no grupo que se reúne na casa dele lá. Eu fui. Estou lá. Estou dizendo, sim, Senhor. Aonde for necessário, eu vou. Jamé começou a reunir um grupo de pastores na casa dele.
eu posso falar já meu nome do grupo que você falou? Ele falou assim, ó, tem um grupo de pastores arrebentados reunidos na minha casa. Você não quer fazer parte? Quero! Vou, é meu lugar, é lá mesmo que eu vou. Lá o convite é certinho. E estou lá, semana sim, semana não, semana sim, semana também. A gente tem reunido lá e para mim tem sido uma bênção estar com esses pastores e poder participar de uma nova, de uma nova etapa na minha vida junto com esses pastores. E em obediência a essa palavra que eu estou aqui também. Eu não viria, não teria motivo nenhum para estar ministrando, para estar falando, mas eu estou aqui. Então eu sinto assim, ó, Deus falou, Deus chamou, Deus deu alguma dica para você, Deus falou para você, sai da caixa, saia, porque se eu não tivesse saído eu estava perdido, eu teria morrido espiritualmente. Porque as lutas que eu e a Cidinha passamos nesses períodos, que não vale a pena falar, porque já estão todas curadas, que nós passamos nesse período aí, eu não passaria, nós não passaríamos, se nós, eu falo nós porque ela está junto comigo nisso, não tivesse dito sim, eis-me aqui, ó, estamos aqui, ó, faz o que o Senhor quer fazer, usa do jeito que o Senhor quer usar. Então, são pequenos passos que Deus me orientou a dar em cima do meu comodismo, em cima daquilo que eu estava acomodado. E mais algumas coisas estão planejadas para acontecer um pouco mais para frente aí, talvez já nos próximos meses. Mas é necessário que a nossa vida seja assim. O fato de sair do local, sair do ponto, eu encaro como sair do comodismo, sair daquela mesmice. Faça alguma coisa diferente, faça alguma coisa que eu vou arriscar a dar um último exemplo aqui, que eu já falei em alguns ambientes, e vou arriscar a falar aqui, mesmo que os outros pastores me deem uma chamada de atenção depois. Mas é a história do prefeito Ibis Cruz, é esse que eu já contei isso aí, e quem já sabe vai saber de novo, e para quem não sabe, a história é mais ou menos assim. Ibis Cruz foi o prefeito de Jundiaí de 69 a 73. Uma boa parte de vocês não tinha nem nascido ainda, mas ele foi prefeito. Está vivo até hoje ainda e tal. Às vezes encontro com ele na rua aí. O pai do Elcio era chefe de gabinete dele e tal. Então, muito bem. O Ibis Cruz como prefeito, e em Jundiaí, no centro ali, ou na esquina da rua 15 de novembro, com a rua Siqueira de Moraes, estava instalado lá o Lar Anália Franco, que hoje está lá no Anhangabaú, está lá perto do Senai, para aqueles lados lá. O Lar Anália Franco é um local que acolhe crianças, é um orfanato, tá? Muito bem. E aí, no ano de 1972, se não me falha a memória, chega o carnê do IPTU, nessa época aqui. E um carnê do IPTU no centro da cidade, para um prédio daquele tamanho, era uma paulada. Para quem não tinha dinheiro nem para pagar o café da manhã de 150 crianças, pagar o IPTU era muito pior ainda. Então, o que a diretoria fez? Bancou esperto. Vamos lá falar com o prefeito. Prefeito, ó, a gente não tem dinheiro para pagar esse negócio. A gente precisa que você abone, tire nos desincumba desse pagamento. O prefeito, muito esperto como ele era, falou assim, eu não posso fazer isso. Porque se eu abonar vocês dessa taxa, eu serei obrigado a abonar outras entidades que têm dinheiro e podem pagar. Mas eu não posso promulgar uma lei em que vai beneficiar vocês só. Eu tenho que fazer uma lei que beneficia tudo. E eu não posso fazer isso. Mas eu tenho uma sugestão. Ele falou assim, não paguem. Quero ver
qual é o prefeito dessa cidade que vai ter peito, vai ter coragem para fechar um orfanato. Então, o que eu quero dizer para vocês, longe dos pastores, se Deus mandar você fazer uma coisa, faça. E se for de Deus, eu quero ver que pastor vai ter peito para falar para você, para de fazer. Pronto, quero ver, desafio você a fazer isso. Também se não for de Deus, se prepara. Então, aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo como você ouviu aqui. Ande em cima disso e faça valer a pena as águas estar aqui, acima de você, longe daquele templo lá, longe daquele local. 500, 600, 1.000, 2.000, 5.000 metros, sei lá eu quanto lá, longe daquele local lá. Continua indo lá para louvar a Deus, continua reunindo domingo de manhã lá, mas não faça da sua vida somente isso. Faça com que a sua vida valha a pena hoje, nesse momento, que você seja um instrumento nas mãos de Deus para fazer o propósito para o qual você foi criado. Amém? Vocês creem nisso? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar uma música muito conhecida aí, em que teremos aí uma mensagem a respeito do que Deus pensa a seu respeito aí. Glória a Deus. Aleluia o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Deus é fiel. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. As pernas continuam tremendo ainda, Senhor. Oh, Deus. Sim, Deus é fiel.